Boa noite, pastor, graça e paz. A pergunta é a seguinte: Deus sendo onisciente, sabendo que existiria muito mal no mundo, por que ele permitiu que a descendência de Adão e Eva viesse continuar? No caso, nós seres humanos. Começando o quadro, você pergunta e a Bíblia responde. Irmão Jefferson, em primeiro lugar eu gostaria de parabenizar pela sábia pergunta, pela iniciativa, de propor esse quadro, que eu tenho certeza que vai contribuir muito com o crescimento espiritual de muitos. Mas respondendo a sua pergunta, eu gostaria de ler, eu gostaria também que vocês que estão me vendo lessem junto comigo Isaías capítulo 46, versículo 10. A Bíblia diz assim: Eu anunciei o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, o meu propósito subsistirá, eu farei toda a minha vontade. Com base na sua pergunta, nós poderíamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando Deus conclui toda a sua criação. Interessante observarmos que quando ele termina as suas obras, ele diz, e viu Deus que era bom, quando ele faz as águas, e viu Deus que era bom, quando ele faz os animais, enfim, tudo ele diz, e viu Deus que era bom. Mas quando ele chega no homem, no verso 31 de Gênesis capítulo 1, ele diz, e viu Deus que era muito bom, certo? E no capítulo 1, versículo 27, diz que Deus criou o homem à imagem e semelhança de Deus. É uma deixa que eu deixo para vocês. Será que o homem realmente, hoje, tem ainda a imagem e a semelhança de Deus? Mas esse é assunto para a próxima pergunta. Focando na sua pergunta, por que Deus permitiu que isso acontecesse, sendo que ele é onisciente? E o que é onisciente? Sabe tudo, sabe todas as coisas. Em Isaías 45, versículo 7, diz sobre toda a sua sabedoria, tudo ele sabe, tudo está no teu controle, ele cria isso, ele cria aquilo. Mas por que Deus permitiu? Bom, primeiro nós precisamos de entender as vontades de Deus. Existe a vontade absoluta, existe a vontade permissiva. E dentro da vontade permissiva, Deus deu ao homem o poder do livre arbítrio. É isso? Deus deu o poder de escolher o bem e escolher o mal. Porque quando Deus cria o homem, ele cria o homem com um propósito único de adorar ao Senhor, de fazer aquilo que os anjos não quiseram fazer. Porque Lúcifer e seus anjos e os demais foram criados para adorar ao Senhor. E eles não quiseram, perderam nessa prerrogativa, perderam essa bênção de adorar ao Senhor. E com isso Deus cria agora o ser humano. Porém, seria muito monótono, seria muito robotizado se Deus criasse o ser humano de uma forma que, assim, vou criar você e vocês vão me respeitar e obedecer e ponto. Não, Deus fez algo muito fantástico. E sabe o que é fantástico? É o direito do livre-arbítrio. É o direito de nós, de você, escolher o bem e o mal. O que Deus fez quando ele criou o homem e colocou no jardim? Quais foram as ordens que Deus deu? Então somente era de todo fruto que há no jardim, comereis livremente. Porém, desse fruto em específico, não comereis. Deus ali queria ver a obediência de Adão e Eva. Então, irmão Jefferson, eu creio que dentro da onisciência de Deus, Deus sabia, mas Deus não interviu. Quando nós costumamos a falar que tudo está no controle de Deus e Deus tudo controla, é bem verdade. Porém, todavia, vale lembrar que Deus no controle não quer dizer interferir na situação, interferir nas decisões. Você quer um exemplo? Quando o povo era reinado pelos juízes,
diga-se de passagem, o último juiz chamado Samuel, o povo, não Deus, o povo escolheu um rei, não foi isso? Não foi a escolha do povo, Saul? O povo escolheu Saul e Deus o abençoou. Mas não foi a escolha de Deus, não foi a vontade absoluta de Deus, Saul. Saul caiu na vontade permissiva de Deus. A vontade absoluta de Deus veio com Davi. O próprio Senhor Deus fala com Samuel, vai para a casa de Jessé, porque dentro da casa dele eu já provi de um rei segundo o meu coração. Pronto, vontade absoluta. E como o ser humano, com Adão e Eva e com nós, Deus deixa a vontade permissiva. Deus nos ensina, Deus nos capacita, né, de inteligência, Deus nos capacita de sabedoria, para sabermos tomarmos a decisão. Vou repetir, seria muito monótono e muito robotizado se Deus criasse o ser humano simplesmente para obedecer e adorar e assim fosse. Não, Deus quis ver de nós, né? A contrapartida, é isso? É a reação de uma ação. A ação Deus fez, a reação era nós obedecermos ao Senhor. E para fechar, eu gostaria de ler Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19 e 20. E lembrando que nem tudo na Bíblia, irmãos, nós vamos encontrar a verdade. Ou melhor, nem tudo na Bíblia nós vamos encontrar a resposta daquilo que queremos. Porque Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas são para nós e nossos filhos. Porém, as coisas ocultas só pertencem ao Senhor. Então nem tudo a Bíblia tem respostas. Tem assuntos que nós vamos encontrar simplesmente teses, correntes teológicas. E teses e correntes teológicas vão morrer sendo teses e correntes teológicas. É igual a lei da teoria a lei de teoria, né? Vai morrer sendo teoria. Teoria nunca é verdade absoluta, é uma teoria. E tese é a mesma coisa. Versículo 19 e versículo 20 de Deuteronômio 30 diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Será uma proposta de Deus. Ele propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora, escolhe a vida para que viva tu e os teus filhos. Versículo 20. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-a a Ele, pois Ele é a tua vida, e Ele dará muitos anos na terra. Jurou-te dar a seus pais, Abraão, Isaque e a Jacó. Então, diante de nós, o Senhor Deus coloca a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas a escolha é nossa. Então, concluo, irmão Jefferson, respondendo essa pergunta, dizendo o seguinte: Deus tudo está no controle. Mas o estar no controle não significa interferir na decisão nossa. Deus respeita a minha e a sua decisão, desde que não entramos na vontade absoluta de Deus. Quando é a vontade absoluta, vai ser ponto final. Mas Deus só trabalha com vontade absoluta por exceção, porque via de regra é a vontade permissiva. Aquilo que eu escolho, que você escolhe, que nós escolhemos, Deus assim, Ele cumpre. Que Deus abençoe. Um forte abraço e fique com Deus. E não se esqueça, continue participando do quadro Você Pergunta e a Bíblia Responde.